Olá, meu nome é Annalice e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão do trabalho com desenvolvimento social. A razão de gravar esse vídeo é porque muitas pessoas se perguntam como contribuir de maneira mais expressiva para o desenvolvimento social ou mesmo para o desenvolvimento ambiental. Nós sabemos que há diversas formas de contribuir, muitas delas voluntariamente, mas também há aqueles que optam por seguir carreira na área do desenvolvimento, que é o meu caso. O meu nome é Annalice Martins, eu sou de São Paulo, Brasil, sou formada em Relações Internacionais, com especialização em Gestão Ambiental e Responsabilidade Corporativa, e um mestrado em Ciências Ambientais, Comunicação e Política na Universidade de Södertörn, em Estocolmo, na Suécia. Atualmente eu trabalho no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em Brasília. Bom, eu vou começar contando um pouco sobre a minha experiência, tanto com o trabalho para o desenvolvimento social remunerado, quanto o voluntário, e eu espero poder, dessa forma, tirar a dúvida de vocês. Bom, a primeira coisa a ser esclarecida é que quando nós falamos em desenvolvimento, principalmente hoje em dia falamos muito em desenvolvimento sustentável, não se pensa apenas no desenvolvimento social, mas também tem que se considerar o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. Por isso que hoje nós temos a Agenda 2030, que é a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, e os seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que essa é a Agenda das Nações Unidas, da ONU, que veio substituir os 8 Objetivos do Milênio, que foram pensados no ano 2000 e venceram no final de 2015. Então agora nós temos a agenda para os próximos 15 anos. Por isso mesmo que o momento é propício para aqueles que querem trabalhar com desenvolvimento, seja social, seja ambiental ou seja econômico, porque a agenda ela está crescendo, ela está sendo implementada agora, começou a ser implementada no início do ano passado, no início de 2016. Então existe cada vez mais oportunidade de se envolver de uma forma ou de outra nessa agenda do desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou dizer agora algumas das possibilidades de trabalho com essa agenda ou com o desenvolvimento em geral. Quando a gente pensa em trabalhar com desenvolvimento sustentável, a primeira ideia que se vem na cabeça é trabalhar ou com política ou nas Nações Unidas, que querendo ou não, as Nações Unidas é uma organização formada por Estados-membros, formada por governos. Mas a realidade é que existem diversas outras frentes e com essa agenda cada vez mais, trabalhando com a questão social, com a questão ambiental e com a questão do desenvolvimento econômico sustentável. Bom, então vamos começar com um clássico que seria as Nações Unidas e outras organizações internacionais. Se pensarmos a questão do desenvolvimento sustentável global e, obviamente, também as ONGs de atuação nacional quanto as ONGs de atuação internacional. Então, ONGs de atuação nacional, por exemplo, no Brasil, nós temos a Fundação Amazonas, que atua com questões ambientais e sociais. É um exemplo. ONGs de atuação internacional. Bom, aí nós temos diversas que são conhecidas. Save the Children, né, Salvar as Crianças, WWF, Cruz Vermelha, Anistia Internacional, Human Rights Watch e tantas outras, essas grandes ONGs, esses Greenpeace, esses grandes movimentos de atuação, de ativismo internacional, que muitos deles estão presentes no Brasil, a Plan International, que tem um mandato muito parecido com a Unicef, em questão de direito das crianças e dos jovens. Então, essas organizações, essas ONGs internacionais, apesar de terem essa característica internacional, elas têm
escritórios em diversos países, e o Brasil é um deles. Então esse seria um campo de trabalho interessante, atrativo, para aquelas pessoas que, assim como eu, gostam de trabalhar nos níveis internacionais, nos níveis regionais, não apenas no nível nacional. Mas aqueles que quiserem trabalhar com questões estritamente nacionais, questões que tangem ao Brasil, também existe a possibilidade de trabalhar com ONGs e fundações nacionais. Falando em fundações, agora eu já vou passar para a segunda etapa de oportunidades, digamos assim, que é trabalhar com o setor privado. No Brasil, por exemplo, bancos como o Itaú têm as suas próprias fundações. Outras empresas, outras organizações privadas, como por exemplo a Natura, também têm atividades sociais e ambientais, voltadas principalmente para o país. Então isso está virando cada vez mais regra do que exceção. Isso que? O envolvimento do setor privado com questões sociais e ambientais e de desenvolvimento econômico, geração de emprego, mas de emprego decente, questão dos direitos trabalhistas e toda a forma que a empresa afeta aquela comunidade, aquela sociedade aonde ela se instala. Antigamente, digamos no início, metade do século passado para cá, quando as empresas começaram a ter algum tipo de atuação, era uma atuação muito pontual, era uma atuação de cunho filantrópico, uma caridade. Então, algumas empresas faziam doações para aquele vilarejo, ou então ofereciam escola para os filhos dos funcionários, um ano, aí no segundo ano já entrava outro diretor, já cortava. Então, eram ações muito pontuais e que não faziam parte da estratégia, do core da empresa. Hoje em dia, aliás, já há alguns anos, isso vem mudando cada vez mais. Cada vez mais espera-se que o setor privado, que as grandes empresas, as pequenas e as médias também, tenham uma participação mais efetiva nessa agenda de desenvolvimento sustentável, nessa agenda de desenvolvimento social, ambiental e econômico. Cada vez mais os grandes diretores, os grandes CEOs estão se comprometendo publicamente, estão escrevendo projetos, estão dedicando dinheiro para as áreas de responsabilidade corporativa e ambiental. Então, a atuação do setor privado é cada vez maior. Então, muitas pessoas que querem trabalhar com a causa social, com a causa ambiental, com a causa do desenvolvimento sustentável, conseguem posições interessantíssimas, muito bem remuneradas, em grandes empresas, principalmente, trabalhando com esse diálogo com o governo local, esse diálogo com as organizações internacionais. Então, essa é uma área muito interessante para quem quer trabalhar remuneradamente com essas questões. Uma terceira porta, uma terceira via de trabalho remunerado ainda, e que está crescendo muito também, puxando o gancho das empresas privadas, é trabalhar com as startups, com as pequenas empresas de tecnologia, que hoje em dia estão cada vez mais engajadas em questões sociais e ambientais. Eu cito um exemplo. Recentemente, no mês de fevereiro, eu estive no evento do Campus Party, que é o maior evento de tecnologia da América Latina. É um evento onde os geeks, onde as pessoas que trabalham com tecnologia, principalmente programadores e cientistas da computação, pessoas que estudaram engenharias das mais diversas e empreendedores se juntam e participam de competições, de hackathons e diversas outras atividades. Neste ano, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, organizou o hackathon dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, dos 17 objetivos que eu falei há pouco. Então, nesse hackathon, esperava-se que jovens, e não tão jovens, mas pessoas interessadas na área de tecnologia, empreendedores, comunicadores, planejadores de estratégia, se unissem em grupos
de até cerca de 6, 8 pessoas no máximo, e apresentassem então soluções tecnológicas. Muitos deles eram apps, né, que os aplicativos, mas poderiam ser outras soluções tecnológicas também, que levassem em consideração um ou mais dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que entre eles você tem erradicação da pobreza, atingir a igualdade de gênero, a questão da mudança climática, água e oceanos, fim da fome e diversos outros objetivos, que inclusive entre eles também está parcerias para atingir o desenvolvimento sustentável. Então eu percebi ali essa nova possibilidade e esse pessoal, os chamados empreendedores sociais ou empreendedores ambientais, que estão cada vez mais fazendo uma diferença em suas comunidades. É uma atuação geralmente mais local, então ela não tem tanto a abrangência global, justamente porque são pequenos empreendedores, são startups, então eles procuram a priori lidar com alguma questão local da sua comunidade, da sua sociedade, mas que também cada vez mais a ONU e outras organizações estão criando competições internacionais, né? Aqui em Estocolmo mesmo você tem diversas organizações que são financiadas pelo governo sueco e que apoiam essas competições internacionais, onde jovens empreendedores, especialmente de países em desenvolvimento, da África, da Ásia, da América Latina, são convidados a apresentar as soluções que tratem de alguma questão social importante, ou ambiental, ou desenvolvimento econômico em seus países de origem. Então essa seria uma terceira via de trabalho, né? Então nós já falamos de trabalhar em organizações internacionais e trabalhar com governos, né? Também você pode, se você é um político, se você é filiado a um partido, se você quer trabalhar com política pura, né? Ou mesmo como um burocrata, você vai tratar muito das questões sociais. Então essa também é uma via clássica de trabalho com o social, né? Você trabalhar, seja como um político, seja filiado a um partido, se elegendo alguma chapa de alguma forma, ou seja trabalhando como um funcionário público, como um burocrata para o seu governo, em alguma oportunidade específica, em alguma atividade específica. Então, trabalhar com o governo, trabalhar com organizações internacionais, dentre elas a ONU, trabalhar com ONGs locais, nacionais e ONGs internacionais, como Cruz Vermelha, Anistia Internacional, trabalhar no setor privado e em suas fundações, e agora essa nova via, não é tão nova assim, mas que está em ascensão, que é trabalhar com empreendedorismo social ou ambiental, trabalhar em startups. Bom, se nenhum dos exemplos de formas remuneradas de se trabalhar com desenvolvimento social e ambiental, ou seja, fazer-se uma carreira orientada para essas questões, te interessou ou você não se identificou em trabalhar 100%, em construir uma carreira nessa área ambiental, nessa área social, mas ainda assim você quer contribuir de alguma forma por alguma causa, levantar de alguma forma alguma bandeira, obviamente é possível. É possível e esperado. Aliás, isso é uma opinião muito pessoal. Eu acho que nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, num planeta que está cada vez ficando mais degradado, é quase que imperdoável uma pessoa que tenha o mínimo de condição, né, financeira, intelectual, de saúde, simplesmente ignorar os grandes problemas que a nossa sociedade, principalmente no Brasil, enfrenta e no mundo. É realmente muito triste pensar que, independentemente da carreira que a pessoa siga, com que trabalhe, a pessoa não dedique nada, nem um minuto do seu tempo para trabalhar
para contribuir com alguma causa social, ambiental. Mas enfim, formas de se contribuir então. Existe muito a questão do trabalho voluntário, né, que ele se difere de ações de caridade. Então você pode ir fazer um ato de caridade, doar uma roupa, entregar uma sopa, o que está muito relacionado principalmente com instituições religiosas, né, de você fazer uma doação, né, ações de filantropia e de caridade. Essa é uma forma de ajuda. E existe também o trabalho voluntário. Quando você fala em trabalho voluntário, por que leva o nome trabalho? Porque espera-se um comprometimento maior do que uma ação pontual, de fazer uma doação, de doar um dinheiro, de doar uma roupa, né? Quando você fala em trabalho, você tem o quê? Bom, nesse caso é voluntário porque não tem a remuneração, mas tirando a remuneração, você normalmente tem que cumprir horário, você tem colegas de trabalho, né? Bom, hoje em dia cada vez mais as pessoas podem trabalhar de casa, mas se não, você vai para um escritório ou para um espaço trabalhar, né? Então, o nível de comprometimento é diferente, é realmente de um trabalho. O trabalho voluntário, ele normalmente tem uma duração determinada, né? Claro que existem pessoas que fazem, de repente dedicam um dia da semana a um trabalho e fazem isso durante anos, mas normalmente os projetos têm necessidade também, porque tem muita gente que quer trabalhar voluntariamente em diversas organizações e hoje em dia existem organizações que fazem até um processo seletivo bem complexo para selecionar os voluntários, porque tantas pessoas querendo trabalhar em certas organizações que é preciso fazer um processo seletivo. E o trabalho voluntário, então, ele pode ser feito na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, como também no exterior. O trabalho no exterior, bom, no Brasil não faltam problemas, né? Não faltam causas, não faltam necessidades de trabalho voluntário, mas talvez por ser internacionalista, eu acho importante, acho interessante um trabalho voluntário no exterior. E eu digo por quê? Principalmente para nós brasileiros, eu acho que é muito importante conhecermos uma realidade tão complexa, tão carente ou até mais do que a nossa. As minhas primeiras viagens para o exterior, como a grande maioria, foram para países desenvolvidos, países mais ricos que o nosso, né? Os países do norte, ou que seja do sul, a Oceania, Japão, países onde a questão da desigualdade social é bem menor do que aqui nós temos no Brasil. Mas depois que eu fui fazer um trabalho voluntário na Índia, de 4 semanas, mudou muito a minha cabeça, mudou muito a minha perspectiva, inclusive sobre como eu vejo o próprio Brasil, sobre como eu vejo a vida na Europa e sobre como eu encaro questões mesmo pessoais. Então foi uma experiência assim de vida, de alma, foi muito maravilhoso o tempo que eu tive lá, até curto demais, mas infelizmente era o tempo que eu dispunha e também o que o meu financiamento na época pôde. E foi um trabalho com uma ONG local que eu conheci em Estocolmo, uma ONG que trabalha com educação ambiental em escolas públicas em Mumbai e faz também outros projetos ambientais e também de advogar questões ambientais e ativismo. E então foi muito bonito. Antes de eu decidir, antes de conhecer essa ONG, eu cogitei ir por uma espécie de agência de intercâmbio para voluntariado. E ainda bem que não deu certo, ainda bem que eu não fui. E, bom, eu não estou dizendo que todas as agências, de intercâmbio e agências que organizam trabalho voluntário no exterior sejam ruins. Eu acho que muitas vezes
é até necessário por questão de segurança mesmo, né? Existem países que, principalmente como mulher, é muito complicado se viajar sozinha, não conhecer ninguém, pode se tornar extremamente perigoso. No meu caso, a Índia é infelizmente um país bastante perigoso para mulheres, principalmente as mulheres estrangeiras, mas também as indianas sofrem muita violência, tem muita violência de gênero. Mas eu arrisquei, eu fui sozinha, porque eu conhecia as pessoas dessa ONG na Suécia, em Estocolmo. Mas caso você não tenha esse conhecimento, caso você não consiga contato com alguma ONG local de sua confiança e opte por um programa, pelo intermédio de uma agência, informe-se bastante, procure saber, porque infelizmente há muitas agências com péssimas intenções, que não estão visando o desenvolvimento daquela comunidade, mas sim a sua exploração. Ou seja, enquanto eles continuarem pobres, mais pessoas com alguma situação financeira melhor vão vir aqui querer ajudar. Então aquilo se torna um negócio, né, um business, explorar a pobreza de uma determinada comunidade. Então é preciso estar muito alerta para isso. Isso não acontece só em agências de intercâmbio no exterior, não. No Brasil também existe, infelizmente, muita ONG, muita organização que não está querendo desenvolver, mas sim explorar algumas situações, algumas comunidades, e porque fazem disso uma forma de ganhar dinheiro. Então, já até levantando esse tema, eu diria assim que na falta de tempo, na falta de habilidade, de competência para tornar a sua carreira voltada extremamente para a questão social ou ambiental, que ao menos nós possamos fazer escolhas profissionais que não prejudiquem outras pessoas, que não prejudiquem o meio ambiente, né? O mínimo de ética na escolha do trabalho, na hora de desenvolver as nossas atividades. O país está passando por um escândalo de corrupção, então pessoas que nós confiamos, né, políticos que nós confiamos os nossos destinos, né, estão fazendo atos criminosos, um atentado contra a sociedade. Então, se não é possível se dedicar sua vida, sua carreira, que pelo menos não a dedique a uma profissão que vai prejudicar outras pessoas, que vai prejudicar os animais, que vai prejudicar o meio ambiente, certo? Então, bom, eu acho que é isso, essa é a minha mensagem. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma pessoa que, infelizmente ou felizmente, eu não consigo mais trabalhar com outra coisa que não tenha esse sentido do social e do ambiental. Eu acho que principalmente depois da Índia isso se tornou impossível para mim. Eu preciso trabalhar com essas questões e direcionar a minha carreira. Mas então fica aí então as dicas de possibilidade de trabalho remunerado e de voluntário, de ações de caridade filantrópicas, e um pedido final para que a gente tenha sempre essa consciência no nosso dia a dia profissional e pessoal também, né? Quando fizermos as nossas escolhas como consumidor, nós temos muita responsabilidade também, certo? Na escolha dos nossos produtos, na quantidade que nós consumimos, no quanto que gastamos com a água, de energia, quanto de comida que jogamos fora. Então, no dia a dia já é possível, sim, fazer ações importantíssimas para o meio ambiente e para a sociedade, certo? Muito obrigada, agradeço também ao Regis pela oportunidade e quero deixar o meu contato, o meu canal do YouTube, Internacionalidades, para quem quiser me seguir, e também o meu e-mail para quem quiser me escrever. Muito obrigada, boa sorte!